Rádio 91, ótimo dia para você que está na Sintonia do Bem. Eu sou Luísa Gualberto, começa agora o programa Aprendendo com a Igreja aqui na Rádio 91.9 FM. E no programa de hoje nós vamos receber o Padre José Freitas Campos, que é o pároco da paróquia de São Sebastião, no Alecrim, aqui em Natal, e que é escritor. E vai falar hoje conosco sobre o livro que foi lançado no ano de 2020, que tem como título Miguelinho, Padre, Herói Revolucionário. Quem o conhece? E é justamente sobre essa obra que a gente vai conversar com o Padre José Freitas Campos na manhã deste domingo aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Um ótimo dia, Padre Campos, bem-vindo aqui mais uma vez. O senhor que já é cadeira cativa aqui conosco, que né? Que bom. Bom dia, Luísa. Bom dia, ouvintes da Rural. Bom dia, povo de Deus. É sempre uma alegria estar com vocês, porque na medida em que a gente ensina, transmite algum ensinamento, a gente também aprende. Todos nós somos aprendizes da vida. E hoje vamos nos debruçar sobre uma página da história do Brasil, da Igreja do Brasil. E, coincidentemente, ou por graça de Deus, vale a pena a gente fazer esse resgate, porque todos nós, como cidadãos brasileiros, estamos lembrados que este ano, no dia 7 de setembro passado, o Brasil celebrou o bicentenário, 200 anos da sua independência. E esta figura, Miguelinho, é um protagonista desta independência. É aquele que preparou o Brasil independente, o Brasil república. Mais detalhadamente, vamos ver um pouco desta página da história. Com certeza. E o Padre Miguelinho, né, uma figura assim bem conhecida da nossa história. A gente tem a graça justamente dele ter nascido aqui em solo potiguar. E aí eu começo essa nossa conversa, Padre Campos, pedindo para que o senhor fale, na verdade, quem foi o Padre Miguelinho. Beleza, vamos começar destacando a proximidade que temos com esta figura. Padre Miguel de Almeida Castro. Miguelinho, porque era de baixa estatura, então as pessoas o tratavam como Miguelinho. Ele foi frei e Padre Miguelinho, depois vamos explicar um pouquinho isto. Mas vejam bem, é interessante a gente se debruçar sobre esta personagem, porque ele é nosso conterrâneo. É norte rio-grandense, é potiguar. Nasceu precisamente aqui em Natal, no bairro da Ribeira, que era um dos primeiros bairros da nossa cidade, né? Natal começou por ali, Ribeira, Cidade Alta, e depois foi crescendo. E nós vamos situá-lo no século XVIII. No século 1766 ele nasce, então século XVIII. E aí a gente podia lançar um olhar sobre o passado e perguntarmos como era Natal, a cidade de Natal, no século XVIII. Claro que era uma cidade pequena. Alguns preveem que ela tinha em média 800 habitantes, a cidade. Depois, em volta da cidade, muitas fazendas, muitas granjas, muitas casas assim de moradores. Mas o núcleo populacional do centro da cidade era bem pequeno. Pois foi aqui que Miguelinho nasceu e viveu desde a sua infância até a pré-adolescência. Depois, por motivos de estudo, vamos explicitar melhor, e ele se transfere com a mãe e os irmãos para Recife. E daí segue uma brilhante carreira, é o que vamos ver. Pois é, e aí, como o senhor já introduziu, né, o Padre Miguelinho, ele era uma pessoa debruçada nos estudos. E aí a minha próxima pergunta é nesse sentido, né, como é que foi também essa preparação acadêmica, né, do Padre Miguelinho, e inclusive também a família dele, parece que era de padres também, né, tinha outros padres. Beleza, vamos começar pelo final. Então, a família
de Padre Miguel ou Padre Miguelinho era uma família sacerdotal. Além dele, mais 2 irmãos sacerdotes. E todos atuaram por aqui, no Rio Grande do Norte. Só que o detalhe é muito importante, vejam bem, Natal pertencia, naquele tempo, à Diocese de Olinda, Pernambuco. Não existia ainda Natal como paróquia, sim, mas não como diocese. E nem a Paraíba ainda não era paróquia. Então nós pertencíamos à Diocese de Olinda. Mas veja bem, em termos de estudos, a gente sempre pressupõe que numa cidade pequena, quando alguém termina o curso primário, se ela quer continuar os estudos, tem que se deslocar. Então, a família católica tinha condições, então teve que se retirar para Recife, porque ali Miguelinho já poderia prosseguir os seus estudos, como de fato fez. E aí, ele, aos 16 anos, entra no convento dos Carmelitas em Recife. Ele começa a fazer parte da Ordem do Carmo. E é exatamente ali que ele prossegue os seus estudos acadêmicos, digamos assim, aquela preparação para o sacerdócio, filosofia, teologia, o que era exigido, e também como religioso carmelita da Ordem do Carmo, não é, que ainda existe em Recife, fixada ali no centro da cidade, o convento do Carmo com a igreja. Ele segue todas as etapas da sua vida religiosa. Postulantado, noviciado, depois recebem as ordens, naquele tempo, as ordens menores, recebe diaconato e depois se torna padre frade ali em Olinda. Entendi. E assim, nesse período eu acredito que para ele, né, sair de Natal e fazer cursar, né, esses estudos, ter essa formação em um outro estado, né, e mais desenvolvido, certamente era algo que também o engrandecia, né, como essa figura que a gente conhece hoje. Porque de fato Recife, vamos situar no século XVIII, era a capital do Nordeste. Já era uma cidade bem adiantada, havia já vários cursos, havia o curso de Direito que funcionava no Mosteiro de São Bento, havia um nível de estudos já bem adiantado, de modo que ele conseguiu realizar toda a sua formação em Recife. Depois, como ele concluiu com brilhantismo, era um aluno muito bem preparado, atuou muito bem na vida estudantil, então a própria ordem mandou se aperfeiçoar em Lisboa. E aí vai ser uma outra etapa da vida dele. Sem dúvida. E nesse período de formação, quando ele terminou, ele ficou atuando lá em Recife mesmo. Não retornou para cá, para Natal, não. Não voltou mais a Natal. Recife, Goiânia, Igaraçu, Itamaracá, arredores ali, aquelas cidades históricas, todas ele esteve por ali também, não é? Com uma atuação muito fecunda, muito boa. E nesse período, assim, mais à frente, obviamente, a gente vai entrar nessa questão do envolvimento dele, né, com a política, com a revolução, mas na sua concepção, Padre Campos, essa formação acadêmica dele ajudou ele também nesse discernimento, por essas outras questões também? Não tenha dúvidas. Então, veja bem, nós estávamos dizendo que depois que ele concluiu os estudos acadêmicos em Recife, então ele foi se aperfeiçoar na Europa, em Lisboa. A própria Ordem Carmelita dos Carmelitanos o enviou. Foi lá que ele teve contato com um personagem que vai influenciar muito na vida dele,
que é Dom Azeredo Coutinho. Dom Azeredo Coutinho estava em Lisboa se preparando para vir ao Brasil tomar posse da diocese de Olinda. Era bispo eleito de Olinda. E o Azeredo Coutinho, ele é brasileiro. Ele é de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Mas estava em Lisboa, se aperfeiçoando também nos estudos. E aí os dois se encontram por lá, não é? Então os dois se tornam muito amigos e Azeredo Coutinho vai influenciá-lo de tal modo que quando ele volta para o Brasil, o Miguelinho, ele já pede ao Papa para se tornar padre diocesano. Ele não volta mais como carmelita. Daí porque as pessoas sempre perguntam, ele era padre ou frei? Alguns dizem Frei Miguelinho, outros Padre Miguelinho. A diferença é esta. Ele começou a sua vida sacerdotal como frade carmelita. Daí porque ele era Frei Miguelinho. Vai a Portugal, fica um ano por lá. Lá se aperfeiçoa nas ciências eclesiásticas. Entra em contato com Azeredo Coutinho. E ali ele se empolga de tal modo que pede para passar de frade para padre diocesano. Então já volta para o Brasil, para Olinda, como Padre Miguelinho, para atuar como parceiro, como colaborador de Dom Azeredo Coutinho na diocese de Olinda. Inclusive, quando ele retorna, a gente pode ver aqui no livro que quando ele retorna, ele se torna o responsável, né, o mestre em retórica do seminário, né? Muito bem, e ótimo. Aí é um cargo, acho que de muita importância, né? E a retórica é uma disciplina, assim, que ajuda bastante o padre no seu processo de formação. Muito destaque, né? Veja bem. Então, o objetivo de Azeredo Coutinho, tão logo tomou posse da diocese de Olinda, era abrir o seminário, não é? Onde os jovens poderiam se preparar para ser padre. E havia o colégio dos jesuítas em Olinda, que estava fechado, porque nós estávamos aí num regime colonial, não é? A independência não tinha acontecido ainda. Veja bem, 1800. Então, no dia 16 de fevereiro, quando Dom Azeredo Coutinho vê aquele prédio fechado, que havia sido o colégio dos jesuítas, então pede ao rei para que aquele prédio se transformasse no seminário da diocese de Olinda, que vai ser a referência para toda a igreja do Nordeste. Portanto, todos os jovens que buscavam ser padre teriam que passar pelo seminário de Olinda. Então, no dia que este seminário foi inaugurado, no dia 16 de fevereiro de 1800, Dom Azeredo Coutinho já nomeou o padre Miguelinho como professor de retórica. E é um fato interessante que neste dia o orador oficial da cerimônia, da solenidade de inauguração, foi Miguelinho. E aí é uma coisa muito boa, porque praticamente é o único texto escrito que nós temos dele, que se chama A Oração Acadêmica. E eu, na minha pesquisa, busquei no Instituto Histórico de Recife, eu resgatei esta oração acadêmica feita por Miguelinho e transcrevi no livro que está aí nas últimas páginas. Realmente é uma magna aula de conteúdo, de eloquência, de aquilo que demonstra o que era o pensamento, não é, da igreja, da sociedade naquele tempo. E como professor de retórica, como você, Luísa, iluminou,
ele tinha a missão de preparar padres, sacerdotes, para que fossem homens da palavra, bons oradores, para que pudessem comunicar bem a palavra de Deus através das pregações, dos sermões, que era o instrumento que existia naquele tempo para a comunicação com o povo. Inclusive, esse dom da oratória também vai, digamos assim, ter um papel importante na vida do Padre Miguelinho em um outro momento de sua vida, né, que ele vai vivenciar, mas isso a gente vai falar no próximo bloco. O senhor continua aqui com a gente, Padre Campos, assim como você que está acompanhando aqui o nosso programa na Sintonia do Bem, nosso programa Aprendendo com a Igreja, vai a um rápido intervalo. Você não sai da Sintonia do Bem e a gente volta já. Rádio 91, de volta ao programa Aprendendo com a Igreja, aqui na manhã deste domingo, 25 de setembro de 2022. Hoje no nosso programa estamos conversando com o Padre José Freitas Campos, que é o pároco da paróquia de São Sebastião no Conjunto Alecrim, no bairro do Alecrim, aqui em Natal. E ele escreveu o livro Miguelinho, Padre, Herói Revolucionário, Quem o Conhece? E é justamente sobre essa figura que a gente tão bem conhece, né, e que é da nossa terra. E estamos falando justamente um pouco sobre a história deste homem, a sua vida, né, como é que foi em todo esse período que ele esteve aqui conosco. E aí no primeiro bloco, Padre Campos, a gente estava falando justamente sobre essa relação do Padre Miguelinho com a oratória, né? Ele era uma pessoa que tinha esse dom, né, da comunicação fácil. E aí tem um outro aspecto da vida dele, né, que o marcou bastante, que foi justamente esse envolvimento, né, com a Revolução, no caso, a Revolução Republicana de 1817, que foi um marco, né, na nossa história também. E aí eu queria que o senhor falasse assim, como é que se deu isso, né? Como é que Padre Miguelinho chegou até esse momento? Beleza. Vamos começar nos situando na Europa do século XVIII. Então, nós vamos ter vários acontecimentos que vão influenciar aqueles que estão lá na Europa e também os que estão aqui no Brasil. Então, aconteceu a libertação americana, a Revolução Francesa, cujo lema era igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. E tudo isto vai mentalizando as pessoas. Então, chegando aqui no Brasil, Miguelinho já encontra um grande grupo, não é? Um pouco por toda parte, que já buscava a libertação do Brasil das garras de Portugal. É claro, quando a gente celebra os 200 anos da independência do Brasil, a gente vai perceber que a independência não aconteceu, nem acontece num dia, num grito. Sim, verdade. É todo um processo. Então, nós tivemos, preparando este 1822, vários movimentos que nós chamamos libertários. Um exemplo que a gente sempre estuda na história do Brasil é a Inconfidência Mineira. Isso. Cujo grande líder que foi Tiradentes, Isso né? mesmo. Então, em vários estados do Brasil, da Federação, havia grupos, movimentos libertários. E quando Miguelinho chegou no Brasil, respirou este clima. E aí entrou de cheio. Por quê? Porque a Revolução de 1817 é chamada a Revolução dos Padres. Por que este cognome? Porque naquela época os padres ocupavam no Brasil, quer seja nas capitais ou no interior, uma liderança muito significativa. Então, eles se apresentavam para o povo como uma espécie de mentores, né? Intelectuais
que faziam, vamos dizer a expressão, faziam a cabeça do povo, não é? Inclusive, tem aqui no livro do senhor, né, que nessa Revolução de 1817, que ficou justamente conhecida como a Revolução dos Padres, que o senhor falou agora há pouco, tinham de 40 a 70 padres. Então, era um número muito padres, significativo, né? Porque naquele tempo, a Diocese de Olinda, que compreendia Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará, quase todo o Nordeste, a Bahia não, quase todo o Nordeste. O total de padres da Diocese de Olinda eram 120 padres. Era o número do clero. Ou seja, quando a gente diz, em média, entre 40 e 70, mais da metade, mais de 50% do clero, não é, nordestino se envolveu nessa revolução. Qual era a proposta? Era antecipar a independência, sim, gritar liberdade. O que de fato aconteceu 5 anos depois. Mas aí este protesto, este grito, não é, teve um alto preço. Então foi a partir daí que Miguelinho se tornou herói e morreu pela liberdade do Brasil. E essa revolução, ela foi a revolução que durou 2 meses e meio, apenas 70 dias. Ou seja, o povo ainda não estava preparado. E os cabeças, os líderes, também não tinham a estratégia suficiente para enfrentar a oposição dos portugueses. Inclusive, aqui um dos trechos que o senhor traz no livro, né, fala que os líderes rebeldes, no dia 7 de março, né, daquele ano, de 1817, se reuniram na Casa do Erário de Recife, e entre eles houve um consenso inicial de eleger o padre João Ribeiro como presidente da República, que nascia, mas ele não aceitou. E aí foi então escolhido um governo provisório inspirado no Diretório da Revolução Francesa, do qual o clero revolucionário foi uma parte integrante. Ou seja, até nisso, né, os padres eles também estavam participando. E aí, na composição dessa equipe, digamos assim, que sim, coordenou essa revolução, estava na assessoria direta o Miguelinho, que foi escolhido para ser o secretário desse grupo, o secretário, sim, da Revolução. Isso é interessante dizer, porque tudo que significava de atas, de editais, de ofícios, toda a parte escrita documental foi redigida pelo próprio Miguelinho. É tanto que, veja o detalhe, quando eles perceberam que a Revolução tinha sido fracassada, a primeira atitude dele, Miguelinho, foi correr para casa, morava em Olinda com a sua irmã, e tentar queimar todos os papéis feitos por ele, onde havia referências, nomes, dados muito concretos, para que essas pessoas que estavam envolvidas na Revolução não fossem prejudicadas. Sim. Ele pudesse salvá-las, né? Porque havia um envolvimento de um grande número de pessoas. Então, ele aflito, chorando, amargurado, ao lado de sua irmã, pediu: vamos queimar toda essa documentação para que todas as pessoas envolvidas não possam pagar um preço muito alto. E ele pagou. Ele tinha que idade nessa época, Padre? Ele tinha 49 anos. Então era muito jovem. Exatamente, né? Morreu na Bahia, outro capítulo, né? Morreu com 49 anos. Muito jovem. Em 1817. Pois é. E o senhor acha que, assim, digamos, esse movimento não teve grandes frutos devido a essa falta de organização ou pelo envolvimento, digamos assim, da igreja nesse contexto? Seria não somente a igreja, mas o próprio povo também não somava na sua totalidade. Sim. Vou dar um exemplo. Os senhores de engenho, os homens donos de grandes propriedades no Nordeste, eram
a favor dos portugueses e contra os brasileiros que preparavam essa revolução, porque eles diziam: com a revolução, com essa revolução acontecendo, e se ela for vitoriosa, vocês vão libertar os escravos. E nós não estamos querendo. Por quê? Porque os escravos representam nossas mãos e os nossos pés. É a mão de obra dos engenhos. Então os engenhos consequentemente irão à falência se não tiverem os escravos. De fato, a libertação dos escravos, oficialmente, ela só acontece bem depois, não é? Em 1888, não é? Um pouquinho antes já do Brasil República, um ano antes. E esse movimento realizado, essa revolução, né, que aconteceu em 1817, ela abriu um leque assim para a questão da independência não tenha dúvidas. Todas essas revoluções que aconteceram, não é? Aconteceu revolução na Bahia, em Minas, no Pará, foram preparando com grandes passos a independência do Brasil, que oficialmente ela só se consolidou em 1822 com o Grito do Ipiranga, não é? A independência ou morte de Dom Pedro. Mas todos esses movimentos eram movimentos libertários que tinham por finalidade libertar o Brasil das garras de Portugal. E aí havia muita gente envolvida, de modo que o 1822 já era esperado, digamos assim, não é? Por todas as forças políticas, econômicas e sociais do Brasil. Sem dúvida, Padre Campos. A gente vai para mais um intervalo. O senhor continua aqui com a gente, assim como você que está acompanhando aqui o programa Aprendendo com a Igreja. Não sai da sintonia do bem, que a gente volta já. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 25 de setembro de 2022. Hoje no programa estamos recebendo o Padre José Freitas Campos, que é o pároco da paróquia de São Sebastião, no Conjunto do Alecrim. E estamos falando sobre o livro escrito por ele sobre o Padre Miguelinho, que tem como título Miguelinho, Padre, Herói Revolucionário. Quem o conhece? E aí, Padre Campos, nesse terceiro bloco, a gente segue, né, justamente conhecendo um pouco mais sobre essa história do Padre Miguelinho, né, da sua atuação, principalmente nessa questão do contexto de revolução. E eu estou vendo aqui no livro que também tem um capítulo dedicado à atuação dos leigos no Rio Grande do Norte nessa Revolução de 1817. E aí, como é que foi isso? Muito bem. Além dos padres, do clero, que só do Rio Grande do Norte, veja bem, estiveram envolvidos na Revolução 9 padres, 9 sacerdotes. Inclusive o pároco da Matriz, da Apresentação, o pároco de Goianinha, de Martins, de Porto Alegre. Então, através das homilias, das pregações dos sermões nas igrejas, estes sacerdotes, estes padres, iam fazendo a consciência dos leigos. E pouco a pouco a liderança leiga ia surgindo, não é? E aí se fazia um grupo, um bloco para lutar, não é, da melhor maneira, né, sem violência, a favor da liberdade de um povo, de uma nação. Inclusive, no governo revolucionário que se instalou, digamos, oficialmente em Recife, não é? Mas havia também umas espécies de subdelegações que funcionaram. Por exemplo, funcionou aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, em Porto Alegre, em Martins, em várias cidades do Rio Grande do Norte. Agora, claro, como foi uma duração muito breve, não é? Então,
de fato, não deu para se estabelecer grandes marcas, grandes metas. Sim, né? sim. 2 meses e meio, quer dizer, foi o que durou esse governo provisório, revolucionário provisório. Então, aí depois vem as consequências, não é? Muitas mortes, muitas prisões, inclusive, e aí vem a grande vítima, uma das vítimas, vários padres morreram, muitos, e aí Miguelinho foi preso, foi levado no navio para Bahia, Salvador, não é? O próprio navio se chamava Carrasco, né? Já tinha um nome assim muito terrível, sugestivo. triste. Ao chegar em Salvador, foi colocado numa masmorra, na base de pão e água, foi arcabuzado, quer dizer, foi morto por um arcabuz. Arcabuz era uma arma que correspondia talvez a uma baioneta. Sim. Era uma arma daquele tempo. E quem articulava e coordenava tudo isso, né, dando ordens, todas essas forças militares, era o governador da Bahia, era que se chamava o Conde dos Arcos, que era um homem terrível, não é? Um homem muito duro. Mas aí com Miguelinho aconteceu um episódio muito interessante. Sim. Quando ele estava na prisão, no julgamento final para levá-lo à morte, o próprio grupo quis dar uma de Pilatos, e aí um interrogador perguntou: olha, mas nós não somos assim tão cruéis, não é? Nós queremos ver concretamente se nós não estamos levando à morte um inocente. E ele permaneceu calado. É tanto que eu coloco aí o silêncio de Miguelinho. Não dava uma palavra. Aí no final eles diziam assim: mas esse documento que comprova o seu envolvimento nesta revolução, será que é de sua autoria ou alguém falsificou? Foi a única vez que ele respondeu, e respondeu dizendo: é da minha autoria. A assinatura que está aí é autêntica, é minha. Então vocês podem ver que na palavra Castro do meu nome, não é? Almeida Castro, faltou a letra final, o O, porque faltou papel. Mas é minha assinatura. Portanto, ele assumiu, não é, essa causa até o fim. Aí, a partir dali, na Praça dos Arcos, não é, ele foi arcabuzado e foi morto. E depois dessa revolução, assim, o que é que, digamos assim, eu sei que foi uma revolução, um período curto, né, assim, não teve grandes feitos, mas assim, o que é que ficou após essa revolução, né? O que é que aconteceu na história após esse episódio? Deu muito resultado. Nós poderíamos dizer assim: sem esta e outras revoluções, nós não teríamos alcançado esta liberdade, ainda que tardia, como diziam os mineiros, como dizia o grupo lá da Inconfidência Mineira. Então, quando a monarquia percebe que há uma pressão de forças nativistas brasileiras para se libertar das garras de Portugal, então a própria família real se convence disso, e aí acontece o grito da independência 5 anos depois. E aí, seguidamente, em 1889, a família real volta para Portugal e nós já temos o início do regime republicano, a República, em 1889. Então, sem esta revolução muito curta, nós não teríamos feito esta passagem até chegarmos à República Federativa Brasileira que nós somos hoje. E aí eu acho que o Brasil, o Nordeste, o Rio Grande do Norte, tem que fazer jus aos protagonistas desta história. Então, Miguelinho no Rio Grande do Norte, hoje, a sua casa, o local um pouco modificado, mas permanece lá na Ribeira. Ele é
o patrono da Câmara de Vereadores de Natal, que se chama Palácio Padre Miguelinho. Ele tem um colégio, não é? Dedicado a ele, Alecrim, né? No Alecrim, Colégio Padre Miguelinho. E ele também, há uma referência no hino do Rio Grande do Norte, há uma referência a ele, não é? Que foi um grande herói, mais do que norte-grandense, nacional. Veja bem, e existe em Pernambuco uma cidade chamada Frei Miguelinho. Eu estive lá, não é? E é muito interessante, eles têm uma história muito bonita e é em homenagem a este herói norte-rio-grandense, não é? E também eu acho que há muitas referências. Por exemplo, quem passa em frente à matriz de Nossa Senhora da Apresentação, não é? Hoje Praça André de Albuquerque, encontra lá um obelisco com uma placa em homenagem a estes heróis da Revolução de 1817. Sem dúvida, e vai ficar marcado assim para essa geração e as próximas, né, que virão. Isso. E aí, Padre Campos, eu queria que o senhor falasse assim, a gente já está no último bloco, né, já estamos nos encaminhando aí para o encerramento do programa. Eu queria que o senhor falasse, a partir desse exemplo do Padre Miguelinho, o que é que ele deixa para nós, né, nos dias atuais. Beleza. Então vejam bem. A grande lição que Miguelinho e a própria história do Brasil está a nos mostrar é que sem este empenho, esta luta, não é? Esta vontade de mudar, nós não teremos uma sociedade justa, igualitária e fraterna. Portanto, o ideal dos revolucionários, digamos assim, de 1817, não era apenas tumultuar o Brasil, ou o Nordeste, ou o Rio Grande do Norte. Não. Era exatamente preparar forças que pudessem legitimar, não é, o poder político, econômico, religioso a serviço do povo. Sim. Esta revolução visava melhorias para a sociedade como um todo. Havia anseios de liberdade, mas em todos os níveis, não é? Para que nós nos libertássemos das dependências políticas, econômicas, sociais, fôssemos de fato um povo livre, né? Já podeis da pátria livre ver contente a mãe gentil, que exatamente é o hino da independência, que foi composto por Dom Pedro I. Ele mesmo colaborou, não é, ao seu modo, para esse processo de independência do Brasil. Ou seja, nós só podemos dizer que somos um povo independente quando vamos nos libertando das dependências em todos os níveis. Sem dúvidas, não verdade. Em todos os níveis. Com certeza. E aqui o livro, né, do Padre Campos, ele tem 25 capítulos e tem 244 páginas. E aí, Padre Campos, era para eu ter feito essa pergunta no primeiro bloco, mas vamos aproveitar e veio para o final, né? Como é que foi esse processo de construção desse livro, né? A gente vê que é um livro, assim, bem rico, tem ilustrações, traz datas, né? Traz anexos, né? Coisas, assim, muito importantes e que contribuem, com certeza, com a nossa história. De fato, era um sonho, não é? Porque eu lembro que, como seminarista menor, aqui em Natal, no Seminário de São Pedro, na década de 60, 70, nunca encontrei um livro somente sobre Miguelinho. Veja bem, e quando me enfronhei nesse campo, aí percebi a dificuldade. Sobre a Revolução de 1817, existe uma bibliografia muito ampla, muito grande. Então, eu cito aí mais de 100 livros que consultei. Mas sobre Miguelinho, enquanto assim, ele, a pessoa dele,
é muito difícil. O que eu encontrei, uma biografia de 1928, olhe bem o tempo, e foi publicada no Rio de Janeiro. E nas minhas buscas de sebo em sebo, que esses livros não existem mais hoje, busquei este livro, que me ajudou. Agora, claro, sobre a Revolução de 1817, então, a bibliografia é muito ampla, muito farta. De modo que, quando eu encontrei este livro, então pensei, pronto, é agora que nós podemos elaborar um bom trabalho, porque na realidade o que eu queria destacar era exatamente essa figura de Miguelinho. Miguelinho como orador, Miguelinho como revolucionário, Miguelinho como sacerdote, como frade carmelita, Miguelinho como secretário do governo, Miguelinho e as sociedades secretas, etc. Professor de retórica, não é? Colaborando com o Azeredo nesse Sessão de Liberdade, por aí. Então, mas aí o pano de fundo não poderia sair desse contexto, é exatamente a Revolução. Mas no final encaminhei para a gráfica do Senado e há um conselho editorial, há uma comissão que analisa se vale a pena publicar a obra ou não, porque há todo um critério, uma seleção, uma exigência. E foi aprovada e alguns senadores chegaram a ler o texto, porque é oferecido a cada um deles, e alguns disseram, para nós que não somos do Rio Grande do Norte, mas somos nordestinos, foi uma novidade descobrirmos esta figura tão importante para o Rio Grande do Norte, como Tiradentes está para Minas Gerais. Verdade. E aí, com toda essa influência nessa revolução, que abrangia todo o Nordeste. Sem dúvida. Daquele tempo. O senhor, foi quanto tempo de pesquisa para a elaboração do livro? Em média para mais, né? Uns 2 anos. É bastante tempo. É, porque você tem que consultar. Não existe uma coisa muito. Então você tem que consultar aqui, ali, e por onde eu andava, ia vendo, não é? Como eu estou já pesquisando outros temas por aí. Mas valeu a pena, eu acho que valeu a pena. Ficou bem apresentado, bem ilustrado, não é? E que depois, eu já dei uma entrevista na TV Assembleia, e depois dessa entrevista as pessoas que acompanharam e já procuraram livros, olha, a gente não sabia que tinha esse resgate sobre a figura de Miguelinho, que é tão nossa, né? Sem dúvida. Que todo norte rio-grandense deveria saber. Aí eu fico pensando, será que a geração de alunos que passaram pelo Padre Miguelinho, o colégio, conhecem essa história, né? Verdade. Por que ele deu nome a este colégio? É de fato um grande herói, não é? E sem deixar de ser padre, ele conseguiu fazer esse trabalho de educação política, social, econômica tão bonito, né? Semeando uma nova esperança, um novo projeto, um novo mundo na mente, no coração das pessoas. E ele praticou o que Jesus pede a cada um de nós, né? A fé com as obras, né? Sem dúvida. É o mais importante. Aí quando eu escuto e acompanho um pouco essa proposta do Papa Francisco, né? O projeto, a economia de Francisco e Clara, aí a gente vê, exatamente, a gente tem que ter pessoas, sobretudo toda essa geração jovem, e motivar a juventude para que ajude a pensar um mundo melhor, não é? Menos desigual, mais fraterno, mais justo, mais humano, mais marcado pela presença de Deus também. É verdade. E quem nos acompanha neste momento deve estar se perguntando assim, Padre Campos, mas onde eu adquiro esse livro? Pois é, como é uma obra publicada em Brasília, né, pelo Senado Federal, mas eu tenho na paróquia de São Sebastião. Se alguém que interessa aprofundar e ler o próprio texto da Secretaria Paroquial, no horário da Secretaria Paroquial, você vai encontrar esta obra. Então, Padre Campos, a gente agradece muito a sua participação, mais uma vez aqui no programa Aprendendo com a Igreja, a sua
participação aqui conosco sempre é muito enriquecedora e traz temas importantes, né, para a gente como fiel católico, né, como cristãos, nos ajudam a nos aprofundar mais na nossa fé. E a gente deixa espaço aqui para o senhor trazer suas considerações finais, algum recado nesse final de programa. Beleza, eu gostaria de agradecer, na pessoa de Luísa, a oportunidade que a gente tem de divulgar um pouco esse nosso trabalho de pesquisa, de reflexão. São lições da vida que nós vamos aprendendo, né? Cada um é um aprendiz da vida, como eu dizia no início. E aí eu vislumbro já também outras perspectivas. Eu já tinha comentado aqui com Luísa, nós, por graça de Deus, nós vamos receber a 2ª edição do Sangue dos Mártires. Uma história tão bonita, não é? Dúvida. Que eu sempre digo que todo católico norte rio-grandense deve conhecer. Porque de repente você se desloca para outro estado e alguém diz, você é católico, como é que foi a história daqueles mártires? Aí se você não lê, você não vai poder narrar para os outros. É verdade. E para o ano, primeiro trimestre, digamos assim, estamos já anunciando a publicação pela editora Paulus de uma pesquisa que eu também foi quase paralela a Miguelinho, sobre os títulos de Nossa Senhora. Que legal, um ótimo livro, com certeza. Vamos divulgar por aqui. É verdade. Né? Valei-me Nossa Senhora, é o título, o subtítulo. Invocações Marianas no Brasil, História e Espiritualidade. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas a compreender porque Nossa Senhora tem tal título e que espiritualidade a gente pode viver a partir daquele título. É verdade. Padre Campos, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja. O espaço sempre está aberto para o senhor, né? Principalmente desse ponto de vista literário, né? O senhor é um escritor, já autor de várias obras, né? Também dos hinos, assim, mais famosos que a gente conhece na igreja, o senhor também é autor de boa parte deles. A Missa dos Mártires, o Hino dos Mártires de Cunhal Uruaçu, que vamos cantar no dia 3, né? Isso mesmo, bem pertinho agora da gente, né? Então, foi escrito pelo Padre Campos. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Amém. Eu agradeço também, fiquem com Deus e que os nossos heróis da igreja, heróis de um mundo melhor, sempre façam parte da nossa história. Deus os abençoe. Amém. Muito obrigada a você que ficou conosco até agora no programa Aprendendo com a Igreja. Lembrando que na semana que vem, a partir das 10 horas da manhã, você já sabe, temos esse programa sempre trazendo um tema da nossa igreja para reflexão. Não sai da sintonia do bem, vem chegando a transmissão da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. Um ótimo dia, fique com Deus e na Rádio 91.